Estamos ao vivo já? Boa noite, galera de casa, muito boa noite a todos vocês. A gente tá rindo que meu câmera veio de falar aqui pra mim. Professor, começamos a hora, vamos entrar já. Se é pra entrar, vamos entrar já. Sejam bem-vindos à aula, todos vocês de casa, aqui presencial também. É importante lembrar a todos que essa é a primeira aula do curso de Lógica voltada a carreiras policiais, tá ok? Nós teremos 10 encontros, gente. E é bom que eu diga isso hoje pra você, pra gente ter uma ideia daquilo que nós planejamos vencer em 10 encontros. Às vezes não dá certo, mas muitas vezes dá. Então é importante que eu diga para você, tá? Eu sou o professor Johnny, muita gente me conhece, alguns não conhecem, natural. Então eu sou o professor Johnny. Nós teremos aqui 10 encontros com você. E nesses 10 encontros eu pretendo vencer alguns conteúdos que nós colocamos como lógica, como raciocínio lógico matemático, tá legal? A primeira parte do curso vai falar sobre a lógica proposicional. Existem alguns nomes para ela. A gente chama de lógica proposicional. Os seus editais podem chamar de formas variadas, tá? O seu edital pode chamar de lógica sentencial, proposicional, clássica, aristotélica, enfim, mas o mais normal, o comum mesmo, é chamar de lógica proposicional. Eu quero falar depois com você também de outros tipos de lógica. Eu costumo chamar de estrutura lógica. Essa estrutura lógica aqui fala sobre questões de sequências, organização lógica e assim por diante. Pretendo e vou falar com você, embora eu tenha que dar uma apurada, aliás, pretendo, se a gente se acertar com o curso aí, falar de princípios de contagem, e além de falar de princípios de contagem, eu também pretendo falar com vocês ainda nesse curso sobre esse assunto aqui, ó, probabilidade, tá ok? Pretendo também falar um instante sobre esse assunto para você aqui. E também gostaria muito de poder falar com você problemas sobre conjuntos, tá certo? Problemas que envolvem conjuntos. Tenho para vocês todos, em casa e aqui no presencial, um convite bacana para sexta-feira. Hoje é segunda, né? Na sexta-feira à tarde, eu tinha uma gravação aqui, tem uma gravação aqui no Fox, em sala de aula como aqui. E aí eu faria ela sozinho, eu faria ela só com a câmera. E aí a gente é habituado a fazer isso, mas aí falei com o pessoal deixou eu abrir a aula de sexta-feira à tarde. Então a sexta, ou na sexta-feira, se eu não me engano vai ser dia 23/9 agora, das 14 horas até as 17 horas, então são 3 horas de aula, mais ou menos, eu vou falar sobre esse assunto aqui, ó. Vou gravar uma aula inteira sobre probabilidade, tá? Ela vai ser transmitida ao vivo para todo o Brasil, vai estar o sinal aberto também. Então vocês podem ver de casa, do trabalho, do celular, ou podem vir ver aqui também presencial. Estão todos convidadíssimos a vir aqui sexta-feira à tarde. É lógico que vocês têm trabalho, né? Aquela rotina de vocês que impede às vezes, mas quem puder aí, que não tiver agenda sexta-feira à tarde, vai ter intervalinho só aqui de 15 minutos, o resto é direto aula e a gente vai poder fazer isso aí, tá? É gravado como é a gravação, mas pode tirar dúvida, vai ter material também. Então, você é meu convidado, essa aula aqui não teria, a gente vai abrir para você, tá? Então a gente pode adiantar um pouquinho aqui, ó, desse assunto que é tão importante e volta e meia está em prova, tá? Dentro dos 10 encontros eu vou tentar trabalhar esses assuntos aqui. O curso sempre é muito bacana com a gente, faltando a gente pega uma aula ou outra e termina esses tópicos aqui, tá certo? Eu vou começar aqui, ó, onde eu sempre gosto de começar o curso, que é onde você tem suporte para trabalhar depois quase tudo e ter uma noção melhor do que está acontecendo. Vou te dar um exemplo. O colega me perguntou a questão aqui na frente agora, estava começando a aula aqui, estava ainda sem estar ao vivo, ele perguntou uma questãozinha que é de associação lógica, mas que usa a lógica proposicional, que é o ou. Então é importante que a gente tenha essa base primeiro e é onde eu começo, ok? Gravem isso, por favor, depois vocês podem me cobrar e devem me cobrar aí sobre esses tópicos importantes da aula, certo? Qual que é o objetivo nosso? Que todos vocês aprendam lógica proposicional. Todos vocês devem aprender do mais básico até o mais difícil. E, portanto, você aí que já era nosso aluno faz tempo, né? Eu estou vendo vários aqui que já eram da outra turma, que a gente faz turma aí separada. Tenham paciência, porque eu vejo muita gente nova aqui. Eu nunca sei, aliás, fora os que eu não vejo, né? Que estão na câmera, atrás da câmera. A gente nunca sabe o que aprendeu, o que não aprendeu, o que viu, como viu. Então o curso é para você que chegou agora do 0 até o nível mais alto, sem dúvida alguma, ok? Tem um material para a aula de hoje, não tem?
Eu não ganhei o meu ainda, eu acho, mas eu acho que vocês devem ter material aí, deve estar aberto já. Eu não vou usar nesse instante, mas é bom deixar ele meio pronto aí, que quando eu precisar eu já aviso você e ponto final, tá certo? Você de casa tem a tela normal, deve estar habituado e conhece já o processo. Tem a tela, abaixo dela tem um botãozinho material, você clica ali, que ele abre do lado, ele nem abre na tela, ele abre do lado ali, e aí fica bem organizado para você sobre essa aula que é a primeira do dia de hoje, tá? Além disso, gostaria de poder colocar aqui o contato de todos vocês, ó, se você gosta de acessar conteúdo, aula, videoaula, dica pelo Facebook, você me encontra assim, ó, Professor Johnny Zini, é super fácil de você me achar lá, é o meu nome que é Johnny e o meu sobrenome que é Zini, tá? Se você gosta de ver vídeo lá, aula, qualquer coisa pelo Periscope, que é super normal, a gente também trabalha com isso, evidentemente, é bem fácil, é a mesma coisa, é só você procurar @professor Johnny Zini, adicione lá, siga, e sempre que tiver novidade a gente vai trazer para você nesses meios de contato aqui, tá? Se você não usa nenhum dos dois e tem medo de incomodar você, é bem legal o Periscope, tá? Fica concurseiro, eu não quero porque o Face incomoda, aquela coisa toda incomoda mesmo, né? Tira um tempo da gente, às vezes, precioso. Se você não gosta, o Periscope é mais de conteúdo mesmo, ele avisa você, segue só as pessoas que você quer, não precisa ser seguido por ninguém, e ele é bem bacana mesmo, tá? A gente tem usado bastante. Bom, vamos lá. Um curso de lógica começa sempre, ou deveria começar, em meu entender, explicando para você a lógica proposicional, sentencial, tem vários nomes e eu vou citando a todos vocês, tá certo? Qual é o meu eu com esse curso? Eu falava sobre isso, depois lembrei do contato lá. É fazer vocês gabaritarem uma prova de lógica ou chegar o mais próximo disso possível. É claro que gabaritar uma prova é sempre uma tarefa das mais difíceis e depende do dia, depende da sorte às vezes também, de você entender bem uma questão, mas você ir muito próximo disso, aí não é sorte, aí é conhecimento, é conceito, e eu tenho por função fazê-los acreditar nisso também. Mostrar a você que a prova de lógica é uma das mais fáceis que poderiam ocorrer na sua vida. Há carreiras em que a lógica não é grande parte da prova. Vou dar um exemplo para você. Na carreira fiscal, a lógica proposicional, a lógica, ela tem geralmente 20% da prova, o resto é matemática, tem 10 questões, numa carreira fiscal, por exemplo, 8 são matemática, 2 são de lógica, é bem pouquinho. Eu pego uma carreira administrativa, isso também acontece, às vezes 1 ou 2 questões é muito pouco. Eu vou lembrar a vocês que na última prova de Polícia Federal haviam tão somente 14 questões de raciocínio lógico e matemático. São 14 questões num grupo de 120, é muita coisa, não é 10, é mais que 10% da prova. E, portanto, é difícil você escolher e jogar fora. Não vou responder, não vou fazer, é muita questão para isso, ok? O último DP, infelizmente, não havia lógica por aquele edital meio maluco que veio, né? No anterior havia, se eu não quero mentir para você, havia 8 questões de lógica no DP em 2013, que foi não o último, o anterior, bem fáceis. Quem já viu a prova sabe que ela era muito fácil. Você respondia ela com pouco conhecimento. O que quero dizer com isso a você? Que você consiga, com o passar dos meses, dos dias, das semanas, das horas que são difíceis às vezes, vencer a resistência e a barreira de fazer só o que você gosta. Eu passo aqui, comigo não acontece tanto, minha sala está sempre cheia e eu sou muito feliz por isso. Mas eu vejo ainda que muita gente não dá atenção devida a algumas matérias, prefere ficar vendo ali direito penal, que é uma delícia, eu também adoro. Direito, processo penal, que é uma delicinha de aprender, inquérito, não sei o quê. Claro que são assuntos que nós gostamos mais mesmo, né? Até eu gosto bastante. Mas não são o que mais cai em prova, né? Adoro, eu amo o Senna é maravilhoso, sou fã dele e tal, também sou, acho ele maravilhoso. Mas as provas trazem 2, 3 questões de constitucional e por mais que você adore, é muito pouco. Ok? Então, dê atenção, por exemplo, à informática. Quantas questões de informática havia na última prova da Polícia Federal, queridos? 18 questões de informática. E eu canso de ver aqui em Cascavel, não sei onde você está, eu canso de ver turmas ou aulas do professor Araújo, que é maravilhoso, com pouco aluno. A informática eu sei, o que você sabe, cara? Você não sabe informática, você não sabe, admito, você não sabe informática. Você sabe mexer no Facebook, colocar a senha do e-mail e acabou, ok? Você não sabe informática. A gente tem, eu não vou dizer o nome porque é feio dizer o nome, mas eu sempre conto essa história porque ela é verdadeira. E alguns aqui vão lembrar quem é a pessoa, não precisa falar quem que é, não. Tem um ex-aluno nosso, que até hoje nos assiste, talvez ele esteja assistindo agora,
que o dia que ele passou mais perto de passar na prova da Polícia Federal, que foi 2014, ele trabalha com informática, sempre trabalhou, e ele não assistia nenhuma aula de informática, e dizia que não precisava, afinal ele trabalhava com informática, era a área dele, como que ele ia errar questões de informática? De fato, vai ter um pouco de sentido, né? Se eu trabalho com informática, eu vou lá fazer a prova e tudo bem. E ele não passou na Polícia Federal somente porque ele saiu negativo da prova de informática. Ok? Ele trabalhava com informática, mas não trabalhava respondendo questões de prova. O que cai na prova não é o que você usa no teu dia a dia. A prova pergunta coisas que você não usa, infelizmente. E, portanto, ele saiu negativo, gente. Negativo. Saiu devendo, porque, óbvio, ele respondeu tudo. E ele errou muita coisa. Então, dê atenção a essas matérias. O português eu não vou falar, vocês levam bastante a sério mesmo, né? Mas eu vou dizer que lógica e informática hoje são muitas questões e eu vejo que vocês têm que levar muito a sério mesmo e dá. Lógica é muito fácil e a gente vai ver, especialmente vocês, tá? Que são de polícia, que geralmente é aquela banquinha, aquela banca ali que o pessoal gosta bastante. Qual é o nome daquela banca? CESP. Eu tenho uma turma de prova sexta-feira à tarde, só já começo a aula. Sexta-feira à tarde, segunda e quinta à tarde, eu tenho uma turma de prova. Eu faço sempre uma CESP e uma outra. Eu faço CESP, FCC, CESP, ESAF, fico variando. A prova CESP é a mais fácil de todas. Sempre é o que eu faço em meia hora. Aí eu fico mais uma hora para fazer uma outra banca, porque a CESP é bem tranquila mesmo. Ok? Vamos lá então, tá? Não é possível que você consiga um dia entender lógica ou aprender lógica sem ter noção exata, perfeita e precisa daquilo que é proposição, tá certo? Aquilo que é proposição simples, como que eu reconheço, como que eu verifico que é simples de fato, e eu começo a aula de hoje então falando o seguinte: eu começo a ensinar você aquilo que significa a lógica proposicional. E quando eu quero ensinar para você a lógica proposicional, eu preciso que você entenda que o assunto principal é esse aqui, ó. Você precisa saber responder para o seu examinador o que é uma proposição, e cada vez mais o autor vem trazendo questões a esse respeito. Pasme, é o início do assunto e ele pergunta, e pasme, muita gente continua errando questão a esse respeito. Johnny, o que é uma proposição? Vamos lá. Proposição, segundo os autores comuns aí, ou os livros mais antigos, é uma sentença declarativa que deve ser classificada entre verdadeiro e falso, mas não ambos. Uma definição meio antiga já. Nós dizemos, grosso modo, que proposição é qualquer tipo de informação que você tem. Quando eu venho até vocês e eu proponho alguma ideia, quando eu trago uma informação ou uma proposta de informação, eu estou propondo algo, eu estou informando você. Isto é proposição. Quando Aristóteles... Outro dia eu falava disso numa turma tribunal, o pessoal achava que não tinha porquê. Aí veio uma prova cobrando lá, sobre a lógica aristotélica, responda. Ah, já sei, é a mesma lógica proposicional. Quando Aristóteles criou proposição, ele criou proposição vindo de proposta. Proposta é quando você propõe uma ideia, ok? Mas nós vamos dizer o seguinte, proposição é qualquer tipo de informação sobre qualquer assunto que você queira. Pode ser sobre política, pode ser sobre filosofia, sobre poesia, sobre você. Só que essa informação e essa proposta, ela tem que ser completa, tem que ser bem definida, é assim que o autor gosta de chamar, bem definida. Portanto, proposição é qualquer tipo de informação que esteja totalmente completa da forma que é escrita. Ela não pode precisar de dica de outra pessoa, de um terceiro informando você. Você leu e você entendeu o que ele queria dizer para você, tá? Essa informação tem duas hipóteses que podem acontecer com ela. Eu acho que essas duas hipóteses são bastante óbvias para você e para mim. Toda informação que você lê, você acredita em todas elas ou não? Se você responder sim, não deveria. Porque quando você lê uma informação, nem sempre ela é o quê? Verdadeira. Há informações criadas que são falsas e às vezes de propósito. Portanto, uma informação, ela pode ser verdadeira e aí nós dizemos para você que ela tem valor lógico verdadeiro ou verdadeira, a proposição, a informação. Ou essa proposição ou essa informação pode ser falsa. Quando você pega uma proposição e você diz, olha, ela é verdadeira ou não, ela é falsa, você está falando sobre aquilo que o seu autor chama e vai chamar de valor lógico de uma proposição.
Obviamente não é um número, é um valor, mas não é um número porque ele é lógico. Então é só a questão de ser verdadeiro e falso. Quando você lê isso aqui, você percebe o seguinte: Johnny, se tem somente duas possibilidades de proposição ou de informação, aquela que é verdadeira e aquela que é falsa, o meu autor às vezes chama, e é bom que você saiba disso, ele chama essa lógica aqui de lógica bivalente. Por que é que a lógica é bivalente? Valente é valor, tá? E bi são dois. Só são duas possibilidades. Ah, existe uma outra? Existe. Há alguns autores que gostam de gastar o seu tempo e a sua energia falando sobre a lógica trivalente. Trivalente é porque haverá uma terceira hipótese para você, fique tranquilo, isso não é cobrado. Por enquanto, não. A gente tem só a lógica bivalente, que são duas possibilidades. O que mais eu posso falar sobre isso, Johnny? Você pode entender o seguinte: toda informação completa, ela precisa ter, isso aqui é obrigatório, tá? Ela precisa ter um verbo. Se você algum dia na sua vida conseguir criar uma proposta ou uma informação sem usar um verbo, nesse mesmo dia me procura, por favor, tá? Me procura para me contar o que você conseguiu fazer, porque até agora ninguém conseguiu fazer isso. Dar uma informação ou criar uma proposta sem usar um verbo. Por isso, você tem sempre a proposição tendo aliado ou ligado a ela um verbo. Esse verbo, inclusive, será muito importante para nós, tá? Toda informação precisa ter um verbo. Essa informação eu chamo de proposição. Ela tem um valor lógico verdadeiro ou falso. Agora, é interessante, né? Quando a gente fica falando por aqui, quando eu falo informação, de repente vem questões, a gente nunca sabe o que o autor inventa, né? Quando a gente fala de informação, a gente fala que a sentença declarativa é uma sentença declarativa. Logo, somente as sentenças declarativas poderão ser divididas em verdadeiras ou falsas. Não deixe o teu autor colocar besteira ou confundir a sua cabeça. Jamais uma sentença exclamativa, e os autores tentam fazer isso, é incrível. Jamais uma sentença declarativa vai ser verdadeira ou falsa. Outro dia eu vi uma prova, confesso que não sei de onde, e vi a questão só, e aí dizia assim: a sentença bom dia, exclamação, é verdadeira. Eu falei, mas da onde que vai ser verdadeiro? Porque uma sentença declarativa você nunca julga em verdadeiro ou falso. Imaginou? Eu, boa noite, você é mentira. Não é mentira. É só uma saudação, não tem que classificar em nada. Qual é o seu nome? Verdade. Não, também não, porque a interrogativa não classifica. Só vamos classificar em verdadeiro ou falso quando for uma proposição. Parece fácil por enquanto, né? Parece bem tranquilo, mas os autores têm jeito para tudo. O autor passa o dia e a noite pensando como que ele vai enganar os seus concorrentes. E, portanto, a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com aquelas que normalmente ele vai fazer pegadinha. E sempre, mesmo você que já viu o curso nosso, você fica atento que sempre tem novidade. Eu não me recordo de nenhum curso que eu dei igual ao outro, e tampouco que eu falei as mesmas coisas. Aqui nesse quadro, que eu tenho que criar mesmo, não tem jeito, eu preciso te dar essas informações. Tenho novidades para você aqui e tenho alguns cuidados especiais, tá? Não são proposição. Eu vou criar um quadro aqui que para esse momento da aula é o quadro mais importante, que são os tipos de sentença que naturalmente ou normalmente os autores, os seus autores, colocam lá e dizem que é proposição. Só que não são. E aí você precisa conhecer isso. Quando você aprende a não errar, né, Tati? Você passa a acertar de quebra. Aqui vou ter alguns cuidados. Uma pergunta importante. Essa turma de vocês é uma turma nova, certo? Já teve aula de português ou não ainda? Não ainda. Pois muito bem. Mas imagino que vocês dominem bem as partes básicas do português. A gente vai lá então, tá? Quando eu pego para você uma frase exclamativa, ela jamais vai ser uma proposição. É óbvio que não, porque uma frase exclamativa, aquela que normalmente termina com o sinal de exclamação, ela tem outro objetivo. Ela não te informa absolutamente nada. Então, claro, quando eu venho aqui e digo para você bom dia ou boa noite, e eu coloco o sinal de exclamação, isso aqui não é proposição. Mas aí, olha essa questãozinha que eu outro dia achei da Banca CESP e quero que você dê uma olhadinha para ela, tá? Não era esse nome, mas eu estou mudando aqui. Johnny empolgado, gritou: bora! Exclamação. Proposição, sim ou não?
Olha que sacanagem esse tipo de questão, tá? Johnny, empolgado, gritou. Bora, pessoal, bora passar nessa prova aí. É proposição, sim ou não? E aí, o pessoal olha e fala, não, ó, porque é exclamativo. Mas da onde que essa frase é exclamativa, cara? Da onde que essa frase é exclamativa? Olha só como a gente tem algumas coisas importantes. Qual que é o verbo aqui mesmo? Gritou. Quem gritou? O Johnny empolgado. Johnny empolgado gritou o quê? Bora. Só que é a proposição. Porque essa frase não é exclamativa, ela é informativa. Eu estou informando você que um cara que chama Johnny gritou alguma coisa. Esse cara que chama Johnny gritou o quê pra você? Bora. Essa parte exclamativa é só a explicação do que é que eu gritei. Ela não é uma frase inteira. Olha a diferença, galera. Boa noite, galera. Exclamação. Isso foi uma saudação, não tem informação nenhuma. Não tem nem verbo. Perceba que não tem nem verbo. Aqui eu estou lhe dando uma informação. Então, por favor, o português ele é útil a nós, nesse momento, para você não me dizer que essa frase é exclamativa. Ela é uma frase informativa que informou você que o Johnny gritou, bora. E, portanto, ela traz informação. Ela é proposição, sim. E eu vou deixar você antenado com esses detalhes, porque não é possível que você só decore as coisas. Também, tá? Também. Claro, decorar é importante, é parte. Mas não decore simplesmente. As frases que forem genuinamente exclamativas não são proposição. Mas não é porque você usa uma exclamação que ela é exclamativa, certo? Normalmente, a gente tem uma estrutura. Essa estrutura eu quero que você grave bem pra mim, tá? E aí eu vou te dizer o que pode acontecer. Lógico, eu nunca vou deixar você mais ou menos informado. Eu tenho a mania de ser bem organizado com os conceitos, eu vou te dar uma ideia boa agora, tá? Uma proposição, ela segue normalmente essa estrutura aqui, ó. Ela começa com um sujeito. Esse sujeito pode ser simples, pode ser composto, o sujeito pode ser o que você quiser, tá? Afinal, são 6 tipos de sujeito. Qualquer um deles pode ser aqui. Agora, depois vem um verbo. Esse verbo também pode ser qualquer um. E depois do verbo vem o complemento. Aí eu quero que você aprenda o seguinte. Dentro do complemento, você pode ter tudo. Dentro do complemento, você pode ter exclamativa. Dentro do complemento, você pode ter interrogativa. Dentro do complemento, você pode ter uma ordem. Dentro do complemento, você pode ter outro verbo, ou seja, dentro do complemento, o complemento é o que vai explicar para você o verbo, você pode colocar o que você quiser, não tem nenhum problema, mas no complemento. Mas verifique se tem um sujeito e se tem um verbo. Essa é a estrutura normal de uma proposição, sujeito, verbo e um complemento. Vou te dar um exemplo rapidinho para você entender isso aqui, tá? Quando eu venho aqui e falo assim, ó, Carlos comprou, ó a estrutura aqui, ó. Esse é o sujeito, Carlos. Esse é o verbo, comprou. Se eu parar aqui, vai ficar meio vago. Você concorda comigo, né? Carlos comprou, caraca, parece que faltou alguma coisa. Faltou mesmo, né? Faltou a explicação do que ele comprou. Essa explicação do que ele comprou é o que eu chamo de complemento. Esse complemento pode ser o que você quiser. Carlos comprou muita carne. Pronto, ó. Carlos comprou muita carne. Coloquei muita carne, o teu autor podia colocar o que ele quisesse aqui. Isso aqui é o complemento. Aqui eu fui tranquilo, né? Coloquei carne, muita carne só. Fui bem tranquilo no complemento, não compliquei nada. Mas poderia ser algo mais elaborado e tal. Você vai perceber isso ao longo das frases. Mas quero que você pense nisso. Sujeito, verbo e complemento. Continuamos. Existe um outro tipo que você vai perceber rapidamente aqui, que é a frase interrogativa. Sempre que uma frase é interrogativa, e aí de novo aquele cuidado, ela tem que ser genuinamente uma pergunta. Não pode ser, essa pergunta não pode ser aqui, por exemplo. Então vamos lá, quando ela for interrogativa, quando ela for aquela frase que pergunta e tem o sinal de interrogação, ela não é proposição. Mas aí cuidado, vou de novo numa exceção para você, tá? Johnny perguntou. E eu não estou inventando coisa minha, tá? Coisa que as provas vêm trazendo. Johnny perguntou, qual o seu nome? Qual seu nome? Interrogação. E ele vai te falar que isso aqui é proposição e vai você dizer se é ou se não é.
É ou não é proposição? Sim? Classifica para mim assim, ó. Qual que é o verbo? Perguntou. Quem é? Isso aqui é verbo, né? Verbo. Quem é que perguntou? O Johnny. Johnny é o quê? Sujeito. Perguntou o quê? Agora vem o complemento, ó. Perguntou qual é o seu nome. No complemento não tem crise de ser uma pergunta, porque ele está só explicando o que eu tinha perguntado. A frase não é interrogativa, ela é informativa. Se você ler aqui, você fala, ah, entendi. Então, agora que eu sei, o Johnny perguntou mesmo qual era o nome. Aí você percebe que houve uma informação para você. Só para você não criar conceito reto, né, e ficar sem pensar nada. Outro tipo são os, e aqui bem perigoso mesmo, tá? O imperativo, cara. O que é o imperativo? Imperativo é aquele modo verbal em que você dá uma ordem para alguém ou até um pedido. Quando acontece isso, nós falamos que é imperativo. Portanto, imperativo é uma ordem. É o da moda. Se você fosse fazer uma prova agora, tipo amanhã, é o da moda. O imperativo é o que o pessoal está cobrando mais. Não à toa, você pega a Banca CESP, fez o INSS outro dia, tinha lá uma de imperativo confundindo o pessoal, ou não confundindo, né? Quem era nosso aluno deu risada e respondeu errado para aquela questão, bem tranquilo. Porque eu vou lá e dou uma ordem, qual que é o perigo? Tem verbo, parece que é uma informação, mas por ser uma ordem não é proposição não, tá? A gente continua e aqui, ó, de tão importante que é, eu vou criar um quadro extra. Eu preciso que você aprenda o que é uma sentença aberta. E, por favor, abra sua cabeça aí, porque eu vou te falar que eu demorei um tempo a construir o conceito de sentença aberta. Demorei mesmo. Dando aula, eu dava aula tranquilo, mas demorei a entender com clareza o que o autor... Porque é assim, né? Quando você começa a ver um assunto, você entende mais ou menos, responde questões do assunto, mas talvez demore a entender o objetivo do cara que escreveu. Até aquele termo. Por que é esse termo aqui? Porque sentença aberta. Tem que ter um porquê, né? E a gente vai falar disso agora. Ó. Eu quero pontuar com você o que é uma sentença aberta e por que o nome é esse. Por que é que o nome é sentença aberta? E aqui é um perigo, porque eu assisto muito professor, assisto muita aula. Eu sou viciado em assistir aula de todas as matérias, de vários professores que eu assisto, bons, ruins, de curso grande, de curso pequeno. Eu gosto mesmo, tá? Eu vivo a parada mesmo. E aí, eu vi dois colegas de profissão, até de bons cursos, ensinando errado o que é uma sentença aberta, sem entender o conceito que é uma sentença aberta. Uma sentença aberta, a primeira coisa importante dela, ela tem que ter um verbo. Se ela não tiver um verbo, ela jamais vai ter a capacidade de ser uma sentença aberta, ok? Segunda coisa importante de uma sentença aberta, ela tem que ser informativa. Ela tem que ter uma informação junto com ela, porque senão ela não vai ser aberta. Então, peraí, Johnny, deixa eu ver se eu entendi. Uma sentença aberta vai ter um verbo, uma sentença aberta vai ser informativa. Então, eu tô só preocupado agora com o seguinte, me acompanha, tá? Por que é que não é uma proposição, então? Porque você disse agora há pouco que a proposição, ela é uma informação informativa, chame como quiser, que tem verbo. E aqui você disse que a sentença aberta, ela tem verbo e é informativa. Então, a gente está muito perto aqui, né? Estamos muito perto. E é essa a ideia que eu quero transmitir a você. Uma sentença aberta, ela tem uma linha tênue entre a sentença aberta e a proposição. Qual é essa linha e o que diferencia? É que na sentença aberta, por algum termo que foi usado, ficou em aberto o valor lógico. Está em aberto se é verdadeiro ou se é falso, por algum tipo de palavra que foi usado. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, você vai entender tudo que eu estou falando, tá? Exemplo. Eu venho aqui para você e falo assim, ó. Ele, olha só, ele é muito bonito, ok? Ele é muito bonito. Aí eu vou te perguntar, há um verbo aqui? Você fala, claro, mas tem um verbo aqui. O verbo é o verbo... Viu? Eu sei que você ser, né? Mas pode falar como está escrito, não tem crise não, tá? Eu mesmo faço isso. É o é. Eu sei que é o ser, lógico, mas é o verbo é. Então tá, tá lá. Tem um sujeito aqui, ele, qual é a informação? Que ele é muito bonito. Mas aí eu lhe pergunto, esta informação que está aqui, ela é verdadeira ou ela é falsa? E você diz, está em aberto, professor. Está em aberto porque eu não sei quem é ele que você está falando. Dependendo de quem for ele, eu vou responder que sim, eu vou responder que
Não. Por exemplo, mulheres da sala, me auxiliem, por favor. Falem um homem qualquer desse mundo que vocês vivem, que nós vivemos, que seja bonito, que todo mundo acha bonito. Fala um homem qualquer aí do mundo, um ator famoso, pode ser de Hollywood, que não tem boca. O cara é bonito. Alguém fala aí? Não é verdade. Não, tem muita gente e eu que me acho feio, inclusive. Pode ser aquele ator famoso. Pode ser aquele ator famoso, aquele velhão que faz filme. Eu acho ele bonito, cara. O George Clooney. Pode ser ou não? Alguém acha ele feio aqui? É bonitão, velho. Tá. Se ele for... Pode ser o Brad Pitt, vai. Se ele for o Brad Pitt, cara, ele é realmente muito bonito. Se é viado, não sou, tá? Bem tranquilo. Ele realmente é muito bonito. Então, tranquilo. Agora, se ele aqui fizer menção ao professor Marcelo Adriano, quer dizer, não há chance de responder como verdadeiro, né? Até muito simpático, aliás, nem simpático, né? Muito competente e tal, mas só, Deus deu pra ele competência, ponto final. Beleza, Deus não deixou nem entrar na fila, não, pra você fora, aqui, feio mesmo. Então, perceba, tá em aberto, isso é estar em aberto. Eu tenho uma informação, ela é uma informação, eu só não sei se ela é verdadeira ou falsa, porque está em aberto mesmo. Vai depender de quem a frase estava falando. Consegue captar a ideia do que é sentença aberta? Porque outro dia eu vi alguém falando, e não é, tá? E não é mesmo, disso aqui, ó. Um excelente livro. Ponto. E aí eu perguntava, o que é isso aqui? Aí o pessoal, sentença aberta. Pelo amor de Deus, gente. Um excelente livro. O que está em aberto aqui? Qual é a afirmação que foi feita? Me fala qual que é a afirmação que foi feita. Qual é a informação que eu trouxe para você? Tem verbo aí ou não? Um é verbo? Não. Excelente é verbo? Não. Livro é verbo? Se aqui não tem verbo, não tem informação nenhuma, nem afirmação. Se isso aqui não tem informação nem afirmação, como é que vai estar em aberto? Não está nada em aberto aqui. Isso aqui não é nada. Isso aqui é só um conjunto de palavras que não é nada. Não é sentença aberta. Para ser sentença aberta tem que ter verbo, tem que ser informativa, contudo, por algum motivo da frase, ela precisa ser vaga. Ela tem que ser vaga. Ou seja, como aqui? Esse ele é vago, Johnny. É ele. Não sei se é verdade ou mentira. Não conheço quem é ele, eu não posso responder. Tá certo? Mas não vaga assim, né? Não entendi nada. Não. É vaga no sentido de que alguma informação ficou aberta. Normalmente, aí eu vou dizer para você com bastante clareza, tá? Normalmente, esta frase ou estas sentenças, elas começam por pronome. Dois tipos de pronome, tá? Eu não quero entrar muito no português, aliás, é preciso que eu diga isso para vocês, especialmente quem nunca teve aula com a gente. A principal dificuldade da aula de lógica proposicional, e talvez aqui alguns colegas se percam um pouco, é porque ela parece o português, em alguns momentos ela é igual ao português, em outros ela é bem diferente do português, e aí a dificuldade é você saber dizer para o aluno quando é e quando não é. Aqui, neste momento em que nós estamos, eu uso muito o português e pode usar tranquilo. Quando não puder usar o português, eu vou lhe dizer, após o intervalo vai acontecer isso. Falar, esqueça o português agora, porque ele vai atrapalhar a tua vida. Tá? Porque a lógica e o português andam próximas, mas tem diferenças. Pronome pessoal, então você pode usar, de repente, ele ou ela, pode ser, tá? Ele ou ela. O eu é proposição. Quando você fala eu sou o professor, isso é proposição. O ele ou ela, como você percebeu ali, não é proposição. Ou ainda, quando eles usam os demonstrativos, tipo, aquele livro é legal, aquela mulher é linda, e aí você tem também pronomes ou frases que ficam totalmente em aberto, tá certo? Imagina eu dizendo aqui, né? Ele é muito bonito. Ela é muito bonita, mesma coisa. Aquele livro é bacana. Qual livro, Johnny? Se for o livro que o tal eu gosto, o outro eu não gosto e tal, e aí vai ficar variando, tá? Quando for uma sentença matemática, e aí eu preciso que você entenda isso também, professor, sentença matemática pode ser proposição? Pode sim. Mas tem verbo? Tem verbo também. Quer ver uma coisa? Quando eu venho aqui, ó,
escreva assim para você. 2 mais 3, sinal de igual, resposta 5. A minha pergunta é simplesinha para todos vocês, tá? Isso aqui é uma proposição? Olha bem isso aqui, ó. É uma proposição? Se você falar que é proposição para mim, eu gostaria que você me apontasse qual é o verbo que você achou. Só para a gente conversar melhor, tá? Se você me disse que é proposição, eu não falei que não é, eu quero que você me diga qual é o verbo. Onde está o verbo que você achou? Ele está embutido no sinal de igual. Porque este sinal aqui, ó, a leitura correta dele é essa aqui, ó. É igual. Se fosse escrever por extenso, isso aqui ficaria assim. 2 mais 3 é igual a 5. É uma informação inclusive verdadeira, então ela é proposição. Isso é uma sentença matemática, usou números, o sinal de mais, sinal de igual, tem o verbo lá embutido. Se forem só números, ela é proposição. Porque você olha e fala, bom, verdade ou não, fala mentira, isso pode acontecer. No entanto, quando uma sentença matemática, e aí coloco aqui, ó, quando for uma sentença matemática, quando ela usar letras, salvo alguma exceção raríssima, ela vai ser uma sentença do tipo aberta. Para ficar bom para você aqui, ó, vou dar um exemplo de cada. Tipo aqui, ele é bonito, você sabe que é sentença aberta, porque esse ele ficou vago. No caso de sentença matemática, posso fazer assim, quer ver? X mais 2 é igual a 5. Isso é uma sentença matemática que usou uma letrinha aqui. Isso é uma sentença aberta. Por quê? Eu não posso dizer que é igual a 5, nem dizer que não é. Porque tudo depende do valor da letra X. Eu não sei o valor do X, pode ser que sim, pode ser que não. Se o X for 3, Johnny, 3 mais 2 é 5, daí eu falo que é verdade. Mas se o X for 2, por exemplo, 2 mais 2 é 4, eu falo que é mentira. Como eu não sei o valor do X, tá aberto. Mas depende do que você quer. Certo? Essas sentenças matemáticas, elas podem usar até o sinal de maior. Quer ver só? X maior que 5. Ó. Só assim, X maior que 5. Também não pode dizer. Eu não sei o valor do X, pode ser que seja, pode ser que não seja. Pode ser uma letra, pode ser duas, tá? Desde que tenha uma letra, já estamos falando de uma sentença aberta bem tranquilo. Então você viu que a sentença aberta, ela é um assunto importante dentro do nosso foco agora, que é a proposição. Não à toa, alguns editais e até o CESP, depende do humor do cara, acho que ele deve ter uns 3 prontos lá, né? Ele deve ter uns 3 editais prontos. Aí ele abre uma pasta, hoje, para essa prova, esse edital aqui. Daí ele joga lá. Tem alguns editais do CESP que trazem lógica proposicional, é o tópico grande. 2 pontos. Proposição simples, proposição composta, ponto e vírgula, sentenças abertas. Ou seja, ele pode cobrar de você a noção do que é ou não é uma sentença aberta. E aí eu não posso ser irresponsável e deixá-lo viajando aqui. Tem que ter verbo, velho. Se não tiver verbo, não tem como ser sentença aberta. Ela tem que ser informativa, senão não é sentença aberta. Tem que ter alguma coisa vaga nela e aí você vai estar avaliando isso na hora da prova. Por mais que eu tente... E eu sou assim, eu fico vendo o conteúdo, as provas e vou criando esqueminhas para você, tá? Por mais que eu tente, sempre ele pode criar uma coisa nova. Quando eu coloco esses 2 aqui, é porque das questões que eu achei, a grande maioria ou todas se resolvem com esses 2. Mas o autor é filho da puta, ele sempre cria coisas novas para sacanear você. Então, tem o conceito, tem que ter alguma coisa em aberto. Foi. E eu tenho a última categoria importante, tá? Essa última aqui é bem... Eu acho muito legal que é o paradoxo. O que é um paradoxo, professor? Um paradoxo é uma frase impressionante que eu vou lhe contar agora. Se eu lhe falasse que é possível a gente criar uma informação que ao mesmo tempo é verdadeira e falsa, o que você ia me falar? É possível criar uma informação que vai ter verbo, tal, certinho. Que ela ao mesmo tempo é verdadeira e falsa. Não é que ela pode ser os 2, não é isso não. Ela é ao mesmo tempo verdadeira e falsa. O que você ia me dizer? Tem ou não tem como? Tem como. E essa frase que ao mesmo tempo é verdadeira e é falsa, nós chamamos de paradoxo. Um paradoxo ou uma contradição é quando você diz algo que é verdadeiro e daqui a pouquinho ficou falso. Ou que é falso e daqui a pouquinho ficou verdadeiro. Certo? Quando a gente conversa, por exemplo, né, normal, a gente conversando, discutindo, alguém fala, você está se contradizendo.
Ou seja, o que era verdade antes, agora já não é mais. O que era errado antes, agora já pode fazer. Ou seja, era verdadeiro e falso ao mesmo tempo. É a mesma situação com dois valores diferentes. Paradoxo é uma frase, é importante dizer isso, que ela é verdadeira e ao mesmo tempo, falsa. Professor, é fácil fazer isso? Tem várias, tá? Claro que não, cara. É algo super raro. Se eu te falasse agora, sente a bunda aí, continue sentado, eu quero que você me faça uma frase agora, uma informação já, que ao mesmo tempo seja verdadeira e falsa. Você ia ficar a noite inteira e não ia fazer. Fora que eu vou te contar agora aqui. Porque no mundo que nós vivemos, existem 4 ou 5 paradoxos apenas e aplicados à lógica só tem um. Aplicados a teu concurso público, só tem esse aqui, ó. Eu estou mentindo. Quando alguém fala eu estou mentindo, esse alguém disse ao mesmo tempo uma mentira e uma verdade. Essa frase é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tá legal? Com certeza. Eu não vou ficar viajando com você agora, mas depois você pega em casa, fique pensando sobre isso. Quando alguém fala eu estou mentindo, você pode ter certeza, não pode ser condenado, tá? Então você, o casal aqui na frente, você que sai bastante à noite sozinho, te encontrei por aí já várias vezes. Quando a sua senhora perguntar assim pra você, você saiu ontem à noite? Você fala, não. Tem certeza? Você fala assim, eu estou mentindo. Pronto. Ela não vai poder condenar você, tá? Porque ao dizer que está mentindo, você está dizendo a verdade pra ela, ok? E também está mentindo, ou seja, ela não pode te condenar porque você falou a verdade pra ela. Embora também seja mentira, certo? É incrível essa frase, né? Pense bem, porque a ideia é assim, ó. Quando você fala eu estou mentindo, se for verdade, se você falar é verdade, realmente ele está mentindo. Mas peraí, se realmente ele está mentindo, ele está falando mentira. E quem fala mentira, fala coisa falsa. Então se é verdade que ele mente, é porque ele disse uma coisa falsa. Ao mesmo tempo é V e F. Agora, e se for falso? Quando você fala que essa frase é falsa, é porque você não acredita nela. Ou seja, a pessoa não está mentindo, é falso que ela está mentindo. Se é falso que ela está mentindo, ela está dizendo o que para você? A verdade. Então a frase, ela é do caralho, ela sempre é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se fossem 14, 17. Olha, galera, existem 17 paradoxos para você decorar. A tua prova pode cobrar qualquer um deles. Eu vou listar para você aqui agora os 17 e você, por favor, decore todos eles. Eu ia criar alguma coisa, uma música, uma poesia eu ia criar para você poder decorar todos eles. Mas não, é um só. Qual que é o único paradoxo que eu quero que você lembre para mim? Eu estou mentindo. Acabou, não há outro. Eu falei que tem 4 ou 5 no mundo, né? Um deles, que não é aplicado à lógica, você já deve ter ouvido já com certeza, é aquele do cabeleireiro. Quem de vocês já ouviu a história? Que em uma cidade há uma norma, existe só um cabeleireiro, e esse cara corta o cabelo de todas as pessoas que não cortam o próprio cabelo. Ok? Nós moramos numa cidade. Nessa cidade, eu sou o cabeleireiro. Só eu posso cortar o cabelo de vocês. Ninguém mais pode fazer isso. E tem uma regra. Eu só corto o cabelo de quem não corta o próprio cabelo. Então é óbvio, esse cara não corta o cabelo dele. Eu vou lá e corto pra ele. Essa mulher não corta o cabelo dela. Eu vou lá e corto pra ela. Tudo normal, tudo feliz. A questão é o cabeleireiro. Quem corta o cabelo dele? Porque só ele pode cortar cabelo na cidade. Ele corta o próprio cabelo. Se ele cortar, ele corta o próprio cabelo. Só que a regra diz que ele só pode cortar o cabelo de quem não corta o próprio cabelo. Você percebeu o drama que é nesse caso? Ele pode cortar o cabelo de todo mundo. Só que a pessoa não pode cortar o próprio cabelo. E ele corta o dele mesmo, então ferrou. Isso é um paradoxo, não tem solução. É famoso esse, inclusive. São 4 ou 5. Tem um outro que é muito legal, depois eu conto para vocês. E na aula de probabilidade eu conto. Mas aplicada a lógica, tem só esse aqui. Eu estou mentindo. Ou variações, tá? Eu sempre digo isso porque o autor pode dar uma floreada, trocar os termos, mas é a mesma coisa. Ou variações. Quer dizer, mudou uma coisinha ali, mudou outra coisinha colar, mas continua a mesma coisa. Bem, nesse instante, nós estamos então aprendendo basicamente o seguinte, que o assunto que nós vamos falar por muito tempo aqui nesse curso é o assunto chamado de proposição.
Quando eu falo de proposição para você, eu estou falando de uma informação completa. Por favor, vamos combinar agora, tá? Sempre que eu falar para você informação, quero que você leia como sendo proposição e vice-versa. Falei proposição, é informação, desde que completa, ou seja, que tenha verbo, tenha sentido completo e que você possa, a menos da sua ignorância, julgar em verdadeiro ou falso. Porque é claro, existem algumas frases que nós não sabemos se são verdadeiras ou falsas. Eu vou lhe dar 3 exemplos de frases que são proposição e que nós não sabemos dizer se são verdadeiras ou falsas. 3 que o CESP já usou em suas provas, tá ok? Portanto, não há discussão. Gabarito definitivo. Outra coisa importante para quem não me conhece, eu não discuto com banca, tá? Nunca discuto com banca. Eu só ensino o que a banca quer ouvir de você. Se o CESP ou outra banca quer ouvir tal coisa, eu ensino tal coisa e ponto final. Se não acontece igual um colega meu de profissão, que publicou um livro no passado, e no livro dele tem uma questão comentada com o gabarito certo, e o CESP já deu essa questão há 2 anos atrás com o gabarito errado definitivo. Então, o livro serve para quê? Pode ser para outra finalidade, para concurso público não. Primeira, existe vida em Marte. Existe vida em Marte. É informação, sim ou não? É completa? Você entendeu o que eu falei? Sim? Verdadeira ou falsa? Você já foi lá, tem vida lá? A gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não ficou vaga a informação. Por que é que eu não consigo responder a pergunta? Eu não consigo responder ou julgar a informação por ignorância minha, porque eu não fui em Marte. Se tivesse sido, eu saberia. Certo? Mas a frase é clara. Você quer ver outra pior? Também a banca usou. Existe vida em outros planetas do universo. Se Marte não tá bom para você, então falamos de outros planetas do universo. É proposição, sim ou não? Você pergunta assim, é uma informação? É. Tá clara? Muito. Eu entendi o que ele falou? Totalmente. É verdadeira ou falsa? Não sei. Por ignorância minha, eu não sei. Gostaria de saber, mas não sei. A pior vem agora. 2015, a questão, se eu não me engano. Existe vida após a morte. Ok? Frase do CESP, existe vida após a morte. Você entendeu a informação? Sim? Foi clara? Então é proposição. Se você leu a informação, você entendeu o que ele falou totalmente, ela é proposição. Ah, mas eu não sei se é verdadeiro ou falso. Ignorância sua, culpa sua, velho. Quem mandou não morrer. Entendeu? Morra lá. E aí, se puder, né? Se tiver jeito, volta a me contar, nem que seja em sonho, puxa o pé. Professor, fica tranquilo, hein? A vida aqui é tesão, fica tranquilo. Aí, vou dormir mais tranquilo. Sempre que eu brinco, cara, você em casa não precisa. Sempre que eu brinco assim, alguém manda para mim ou link de matéria, ou uma explicação, texto explicando e convencendo que há ou que não há vida após a morte. Outro dia, a maravilhosa, né, preocupada, mandou um link assim, eu fui abrir, cara, um textão assim, sabe? Provando por A mais B que não existe vida após... É impossível ter vida após a morte. Na última vez, uma guria mandou, professor, fica tranquilo, eu sou espírita, Allan Kardec já provava, existe vida após a morte, né? Pode ficar sossegado. Não precisa, né? Essas coisas, essas crenças a gente vai levando mais ou menos de casa. Eu prefiro acreditar que tem, né? Que tem, porque eu gosto da vida demais, se tiver vida após a morte é massa. Aí você só larga o corpo, que já não é, que a gente sonhava e vai trocando. Agora eu quero aquele ali, ó. Aí nasce e tal, bonitinho, e vai lá. Galera, tem uma lista de questões, não tem? Eu gosto de fazer questão, eu não tenho material. Eu tenho um monitor? Tenho monitor. Fica mais na frente aqui e... Isso, por favor. Quando eu trago as questões para vocês, é para a gente fixar, isso, e eu não renovo às vezes, tá, pessoal? O pessoal que já viu o curso comigo, porque não tem mais questões. As que tinha eu peguei. Ou seja, só se eu inventar a partir de agora, mas eu não gosto de inventar questão. Então a gente vai lá, tá? Pega na página 1, por favor. Página 1. Exercícios lá embaixo, ok? Quem já fez curso comigo uma vez, 2... Quando decorar a lista inteira, todas as questões, tá? E os gabaritos, daí vocês podem parar de vir na aula já. Considerem as seguintes sentenças. Primeira, meus amores, queridos todos, o Acre é um estado da região Nordeste. Eu não estou perguntando mesmo, hein? Se é verdade ou mentira. Só quero saber o seguinte, é ou não é uma proposição? Você responda que sim, por favor.
porque ela é uma informação clara, nítida, que nós podemos julgar em verdadeiro ou falso. 2. Qual que é a 2? Você viu o cometa Halley? Interrogação. Essa não, porque ela é uma pergunta que o cara fez para você. Então ela não é proposição. Terceira, a vida no planeta Marte é proposição, sim ou não? Você já sabe que sim, né? Se ele falar que tem vida na puta que pariu, é proposição. Não importa onde que ele fale, é proposição, tá? Então, você percebe que eu li 3 frases com você, e das 3 frases que eu li, a gente tem 2 proposições. Vamos ver o comando da questão? Nesse caso, entre essas 3 sentenças, apenas 2 são proposições. Pois é, concordo com ele. Gabarito certinho. Me acompanharam? Foi tranquilo, gente? Foi sossegado? Muito bem. Questão 2. A frase: que dia maravilhoso! Exclamação. Consiste em uma proposição, objeto de estudo da lógica bivalente. Ele falou que consiste em uma proposição, primeiro. Bivalente é a lógica normal aqui, né? É o nosso conteúdo. Você concorda com ele ou discorda dele? Você discorda, né? Porque ela é exclamativa, puramente exclamativa. Ela é uma exclamação. Então, gabarito errado. Questão 3. A frase: quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas nos últimos 10 anos? Interrogação. Só no começo ali, você já sabia que não era, né? Porque quanto é uma pergunta, né? Começou perguntando já. Então, se é uma pergunta, não é proposição. Olha o que ele diz. Não pode ser considerada uma proposição. Certo, concordo com ele. Realmente não pode ser considerada uma proposição. Sobre questões... E é legal falar isso para você, sempre digo também, tá? Em relação a todos, mas em relação aos mais velhos. De casa, de focos, né? Quando você vê uma questão novamente, é como ver um filme novamente. Eu gosto muito de um filme, chama Tombstone, gosto mesmo. A Justiça Está Chegando. Se nunca assistiu, assista, o filme é bom mesmo, tá? Tombstone, é uma cidadezinha do Texas, 1890, mais ou menos, 1900, e o filme é bom. Eu assisti o filme umas 10 vezes, mais ou menos. E cada vez que eu assisto o filme, eu vejo uma cena nova que eu não tinha reparado. Falei, como é que eu não vejo essa fala? Que tesão! E eu vou revendo. As questões são iguais, a percepção nunca é a mesma. Você olha a questão de novo, você fala, deixa eu ver essa questão. Você passa a não se preocupar com alguns detalhes bobos que antes preocupava, e passa a dar atenção para aquilo que realmente é importante. Por isso que você tem que levar sempre a sério, pezinho no chão, tá? 4. Considere as seguintes frases. Olha a primeira, gente. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Ok? Eu quero que você classifique essa frase para mim. O que é essa frase? Você pode me dizer proposição, você pode me dizer sentença aberta, você pode me dizer paradoxo, você pode dizer nada. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Resposta correta, sentença aberta. Está totalmente em aberto, porque ele eu não sei quem é. Ok? 2. X mais Y dividido por 5 é um número inteiro. Você vai dizer para mim que é proposição ou que não é proposição? Deveria dizer que não é, porque x mais y sobre 5, falar que é um número inteiro, depende, está em aberto. Eu não sei o valor do x, não sei o valor do y. Então a gente fala não sei, por isso sentença aberta. Se eu tivesse certeza, né, aí você pode pensar assim, mas como assim depende? Ó, x mais y sobre 5 é um número inteiro. Se o x for 1 e se o y for 4... 1 mais 4 é 5, 5 divide por 5 é 1, realmente vai dar inteiro. Mas se for de repente 1 e 2, 1 mais 2 é 3, 3 divide por 5 dá quebrado. Então depende mesmo do valor do x, do y, não tem como adivinhar. A gente responde sentença aberta. Terceira, João da Silva, conhece o João da Silva, gente? Não? João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Proposição, sentença aberta, nada. Você acha que é o que isso aí?
Proposição. Professor, ele só se preocupa em dizer que se é ou não, é só isso, proposição. Não está preocupado se é verdade, não está preocupado se é mentira, ele quer saber se é uma informação completa, ok? Entenda que eu, como seu professor, não posso deixar você errar isso numa prova. Seria muito triste para todos nós que errasse a questão dessa prova. Por isso é importante treinar, só isso. A terceira é proposição, acabou. É verdade, o comando da questão agora, é verdade que apenas, item A, 1 e 2 são sentenças abertas. Marque essa aí. 1 e 2 são sentenças abertas. Essa questão 5 é uma das que eu mais gosto de resolver sempre, porque ela traz muitos conceitos. O autor foi muito feliz na questão, não é minha, de uma prova, porque ele foi cobrando, ele foi mudando a ideia em cada frase. A primeira, por exemplo, ele fala assim, eu vou ler as frases ali embaixo, tá? Depois eu te leio o comando da questão. 1. Que belo dia, exclamação. Ora, que belo dia, exclamação é exclamativa. Se é exclamativa, não é proposição. É isso que importa. Ela não é proposição, ok? A única categoria que importa para nós em separado está em vermelho, não é à toa. É a sentença aberta. É a única que importa dizer. O resto não é proposição. Frase 2. Um excelente livro de raciocínio lógico. Essa frase aqui que eu falava com você antes. Um excelente livro de raciocínio lógico não tem verbo. Pode procurar, não tem verbo nenhum. Se não tem verbo, ela não tem como ser sentença aberta, cara. Não é sentença aberta. Porque não tem nada em aberto na frase. Ela é o quê, Johnny? Nada. Ela não é nada. Não é proposição, não é nada. Ok? Não vá falar que é sentença aberta. 3. O jogo terminou empatado? Interrogação. Não é proposição. Ela está perguntando para você se o jogo terminou empatado. Não está informando nada. 4. Existe vida em outros planetas do universo. Essa é proposição. O cara diz que existe vida onde for é proposição. E a última, que a gente não tinha visto nenhuma sobre isso ainda, ó, escreva uma poesia. Por que é que escreva uma poesia não é proposição? Porque é uma ordem, e a ordem não tem informação embutida nela. Portanto, não é proposição. Olha o enunciado agora, que bacana. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. O que você percebeu é que tem uma diferentona mesmo, né? Qual que é a diferentona? A 4. Então você marca a D de dado. A frase que não possui essa característica comum, D de dado. A frase 4 é a diferentona. Vamos adiante. E indo adiante, chegamos na questão de número 6. São 12 questões, eu acho. 12 ou 13 questões? 13. Vamos rapidinho terminar isso o quanto antes. Pode responder questão 6, te dou 1 minuto. Responda a questão 6, rapidamente, ali na página número 3. Gabarito marcado, pessoal confiante, e a gente confere agora com você então, tá? A primeira frase falou assim, aliás, o enunciado. Na lista de frases a seguir, há exatamente 3 proposições. Ele falou que tem 3, começamos. A primeira, a frase dentro destas aspas é uma mentira. Isto não é proposição. Isso é um paradoxo, só que em vez de falar que eu estou mentindo, falou que a frase é mentira. E, portanto, não é proposição. A segunda,
A expressão x mais y é positiva? Não é proposição, porque tem duas letras da sentença aberta. A terceira, o valor da raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Aprenda o seguinte, se for sentença matemática, tiver o sinal de igual e for só número, cara, é proposição. Porque eu posso saber a verdade ali, se é ou não verdade, né? Então a raiz de 4 mais 3 é igual a 7, é proposição, sim senhor. Próxima, Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Proposição, sim ou não? Sim? Olha que legal. Fala uma coisa, vou te contar algo que é verídico, tá? Isso aqui é um fato. O Pelé jogou pela seleção brasileira muitas vezes e ele marcou 91 gols. Salvo engano agora, mas eu já vi isso aqui. Ele marcou 91 gols pela seleção brasileira ao longo da vida. Isso não muda o fato de ser proposição, né? Porque a proposição pode ser falsa sem nenhum problema. Mas te pergunto, Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. É proposição? Ponto, batido, acabou. E se eu te perguntar se é verdadeiro ou falso, o que você responderia? Ele marcou 91, tá? A frase foi que ele marcou 10. Eu estou te provocando mesmo. Quero que você me diga se você diria que ela é verdadeira, se fosse assim a questão. Sabendo que Pelé marcou 91 gols pela seleção brasileira, a frase Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira é verdadeira. Você ia concordar ou ia discordar? Deveria concordar. E vou dizer por quê. O entendimento lógico de uma frase ela é diferente nesse aspecto do português. O português, ele sempre, quando você fala algo assim, ele traz como se fosse preciso. Tipo, eu tenho um carro. O português entende, eu tenho só um carro. Essa é a leitura que você faz no dia a dia e tá perfeito, a gente vive bem assim. Na lógica, quando eu digo eu tenho um carro, não quer dizer que eu tenho só um. Quer dizer que eu tenho um garantido e que eu posso ter mais. Quando fala que Pelé marcou 10 gols, quer dizer, ó, 10 ele marcou. Pode ser que ele tenha feito mais, mas eu estou garantindo que ele marcou 10. Claro, se ele marcou 91, é óbvio que ele marcou 10. Então essa frase seria verdadeira, tá? É uma diferença importante do português para a lógica. Quando eu digo a proposição tem que ter um valor lógico. No português você entende, um dos dois. A lógica não é assim que ela lê. Ela fala pelo menos um valor. Esse um lê-se pelo menos um. E no português esse um lê-se somente um. Então são diferencinhas importantes. Próxima frase, o que é isto? É óbvio que o que é isto não é proposição, né? Você percebe que das 5 frases, apenas 2 são proposição. E é importante dizer a você que o seu autor, que você às vezes acha que é bonzinho, ele queria enganar você onde? Naquela primeira. Porque as 2 que ele deu eram muito fáceis. As 2 que você achou eram bem fáceis mesmo. Ele queria que você acreditasse que aquela que falava que a frase era mentira, que era proposição. Porque aí seriam 13 e você, perderia 2 pontinhos. Questão 7. A sentença, a presença de um órgão mediador e regulador das relações entre empregados e patrões é necessária em uma sociedade que busca a justiça social. Ele disse que isso é uma proposição simples. Preocupe-se só em saber se é proposição. Tá ok? Você acha que ali tem uma informação? Não sei se você consegue perceber. Se tem ou não, olhe direito a frase. Quando você começa com a lógica, é normal que você olhe meio sem saber o que olhar, né? Você olha para a frase e não sabe o que você olha. Então eu vou lhe dizer. Quando você pega uma sentença lógica, comece a leitura até você achar um verbo. Quando você achar o verbo, as coisas melhoram um pouco. Então eu comecei a leitura com você ali e eu vou assim, A presença de um órgão mediador e regulador das relações entre empregados e patrões é. Aí eu parei nesse aí. Porque ao achar um verbo, eu sei que eu tenho uma informação, provavelmente. Aí eu vou perguntar o seguinte, quem é que é? Porque aí se eu souber quem é que é, eu sei quem é o sujeito. O sujeito é a presença de um órgão mediador e regulador das relações entre empregados e patrões. Isso que é.
Mas é o quê? Porque tem que ser alguma coisa. É o quê? Necessária. Aí eu poderia parar aqui. É necessária. Fica meio estranho, né? Ele só completa em uma sociedade que busca a justiça social. No fundo, ele quis dizer para você que aquele órgão ali, a presença do órgão, é necessária. Ponto. Eu tenho uma informação. E, portanto, o gabarito é corretíssimo. Ela é proposição. E se alguém perguntar, ela é simples também. Tá? Depois eu falo disso melhor. Questão 8. A sequência de frases a seguir contém exatamente duas proposições. Vejamos se concordamos com isso. Primeira frase. A sede do TRT no Espírito Santo localiza-se no município de Cariacica. Proposição, sim ou não? Sim, tem verbo aí? Qual que é o verbo? Localizar, claro, né? Tem sujeito? Quem é o sujeito? A sede do TRT. E onde que localiza ali? Município de Cariacica. Foi super claro com você. Proposição. Segunda, por que, cara, existem juízes substitutos? Interrogação. Claro que não é proposição. E a terceira, ele. Olha como o cara vai na jugular tua. Não tô brincando aqui, não. Eu falo, o cara usa. Ele é um advogado talentoso. Proposição, sim ou não? Claro que não. É uma sentença aberta. Das 3 frases, somente uma foi proposição. E ele falou que eram 2. Gabarito erradinho para ele. Caramba, funciona mesmo, né? Então aquele ele é coisa... É sério, claro que é sério. Óbvio, a gente pega a prova atrás para você, igual estava lá. Questão 9, e aqui eu tenho que parar um pouquinho, tá? Então é o seguinte, eu vou contextualizar você, embora vocês preocupem-se menos com isso, talvez seja importante, tá? Onde surgiu essa lógica aqui? Aristóteles viveu por volta de 300 anos antes de Cristo. Aristóteles era um filósofo grego que realmente existiu, isso é um fato, ele existiu realmente. E ele era muito ruim de retórica, ele não falava bem, ele não tinha uma boa habilidade em convencer as pessoas do que ele queria. Ele também lhe interessava a política, ele gostava de política, mas não conseguia que as pessoas pensassem como ele. Tinha boas ideias, era um bom filósofo. Hoje, imagina, 300 anos de Cristo. Estamos em 2016 e falamos dele até hoje. Então, ele tinha boas ideias, mas naquele momento da história ele não conseguia convencer as pessoas. Havia outros, menos inteligentes que ele, mas com uma retórica muito melhor. E ele então começa a desenvolver a lógica proposicional analisando o discurso, analisando a fala. Foi ele quem criou os conceitos básicos para isso. E quando alguém cria os conceitos básicos de alguma coisa, ele cria algumas normas, né? Óbvio, ele cria alguns padrões, alguns conceitos para nortear o trabalho. Quando ele desenvolveu essa teoria toda aqui, ele criou 2 princípios. Nós chamamos de princípios lógicos. Um deles é bem tranquilo de você entender. A gente chama de princípio, é uma regrinha bem básica que você precisa seguir então, que é o princípio do terceiro excluído. A nomenclatura é super boa, porque ela ajuda inclusive a lembrança sua. Professor, como assim princípio do terceiro excluído? Então Aristóteles, criando o conteúdo, ele fala assim, negócio seguinte, quando alguém dá uma informação, essa informação será verdadeira ou falsa. Não tem outra hipótese para ela. Imagina eu dar uma informação que não é nem verdadeira e nem falsa. Ela vai ser o quê, então? Então não é informação. Porque a informação tem que ter um conteúdo, eu posso concordar ou discordar. Logo, ele vem e fala, toda informação terá um valor lógico, verdade ou falso, mas não haverá outra hipótese, não haverá terceira hipótese, por isso que o terceiro é excluído, a terceira hipótese é excluída. E aí falamos assim, uma proposição, é bem simples o conceito, uma proposição será verdadeira ou falsa, não havendo, não existindo, né? Não havendo outra hipótese, quer dizer, vai ter que ficar nisso aí mesmo, não havendo outra hipótese. Parecia que já resolvia bem, né? Ah, tá, então beleza, tem que ser verdadeiro ou falso, mas não tem outra hipótese. Só que aí surge o paradoxo. O paradoxo é uma informação que ela vai ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela tem valor lógico, ela não fugiu do que ele falou, só que ela tem os dois ao mesmo tempo. Então, para evitar esse tipo de problema, ele veio e criou um outro princípio. Qual que é o outro princípio que ele criou? Princípio da não contradição.
que foi pensando justamente em frases como o paradoxo, embora nem existissem ainda. E aí ele falou o seguinte, ó, peraí, fica dizendo não. Uma informação só será proposição se ela for uma coisa só. Ou ela vai ser verdadeira, só verdadeira, ou vai ser só falsa. Uma coisa que tem os dois, ela é confusa, ela não pode ser uma informação. E aí ele vem e fala o seguinte, uma proposição não pode, em hipótese alguma, não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso é o princípio da não contradição. Quer dizer, se alguma coisa for verdadeira e falsa ao mesmo tempo, não é proposição, porque existe dentro delas a não contradição. Você não pode uma coisa contradizer a outra. É interessante que o terceiro excluído, ele fala assim, dada uma proposição, ela vai ter um valor, verdadeiro ou falso. Um dos dois, não pode ter outro. Só que esse um dos dois, alguns entendem pelo menos um. E aí, para não deixar margem nenhuma, ele completa, mas fica tranquilo. Elas não podem ser os dois ao mesmo tempo. Então, um princípio ajuda o outro, a fim de não deixar margem para nenhum tipo de dúvida. Por que comentei sobre isso? Porque tem a próxima questão, e a próxima questão versa sobre esses detalhes que eu pontuei para você. Questão 9. Segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, a uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. Perfeito. Esse princípio diz, o terceiro excluído fala que vai ter um valor. E a não contradição fala que não vai ter dois, vai ter um e somente um. Portanto, os dois princípios se fecham dizendo o que ele afirmou na questão. Que segundo os princípios, uma proposição pode ter um e somente um. Ou vai ser verdade, ou vai ser mentira, ou vai ser verdadeiro, ou vai ser falso. Gabarito certinho aí, portanto, na questão de número 9, tá certo? Questão 9, tá perfeitinho por enquanto. Vocês têm alguma dúvida aí, gente? Alguma coisa? Nada? Fala, parceiro. Aqui não seria o princípio da identidade, para o valor só pode assumir um valor? Se for verdadeiro, sempre será verdadeiro, se for falso, será... Esse princípio que você está citando, ele vem justamente desses dois aqui, entendeu? Esse que você citou, ele é um princípio, não é básico da lógica, né? Ele é uma decorrência desses dois aqui, é a mesma coisa de fato, tá? Só a gente não usa ele, as provas não cobram esse com esse nome que você está falando. Próximo, questão 10. Olha a questão 10, que tranquilo, hein? Há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Há duas proposições. 1. O Banco do Brasil foi criado em 1980. É proposição, sim ou não? Claro, Johnny. É uma informação claríssima. Não sei se é verdadeiro ou falso. Ele é falso, tá? Foi bem antes. O banco é bem antigo. O Banco do Brasil é bem antigo mesmo. Olha, eu não quero falar besteira para você jamais, tá? Mas eu tenho quase convicção que ele é de 1800 e pouco. 1840, se eu não me engano. Mas depois a gente pode verificar isso aí, tá? Mas 1980 é sem chance nenhuma. Beleza? 2. Faça seu trabalho corretamente. Proposição, sim ou não? Nunca, velho. Porque é uma ordem. Se o cara te mandou, não é proposição. 3. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Agora usou o nome próprio, né? É proposição? Quando usar o nome, é proposição. Próprio, Manuela. Ah, mas não conheço Manuela. Eu volto àquela questão. Ignorância nossa, né? Porque a Manuela existe, é uma pessoa, tal, ele falou dela. Então é proposição sem problema. Tinha duas proposições? Tinha, né? Então, questão 10, gabarito certo. Gabarito certinho. Questão 11, a expressão... Como não se indignar assistindo todos os dias a atos de violência fortuitos, estampados em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo? Interrogação. É uma proposição lógica. Paro por aqui a minha leitura. Paro por aqui. Você concorda com ele? Que é a proposição lógica? Por que você não concorda com ele? Porque ela é uma interrogação. Como não se indignar? Cara, todos os dias vendo na TV atos fortuitos de violência no Brasil e no mundo. O cara está perguntando.
Então isso é pergunta, isso não é proposição. E se não é proposição, não vou nem continuar lendo, porque o resto ali vai ser pura lorota. E nós não temos tempo para isso. Portanto, gabarito errado. Essa questão 2 que eu te falava antes, ó, a expressão viva Mandela, exclamação, gritava a multidão entusiasmada. Estará corretamente representada na forma P ou Q. Ela está fora de lugar, mas eu fiz questão de deixar por um motivo. O que é P ou Q? Depois do intervalo, a gente fala mais sobre isso. Esse Vzinho aqui, ele é o conectivo ou. Só vai ter essa linguagem quando a frase, de uma forma ou outra, tiver o ou no meio dela. Eu vou ler com você de novo ali, ó. Viva Mandela, gritava a multidão entusiasmada. Você viu o ou na frase? Não tem, né? Se não tem ou na frase, o Vzinho não se encaixa. Após o intervalo, eu vou te explicar tudo sobre conectivos, pode ficar tranquilo. Mas o gabarito é errado. Por quê, Johnny? Você deixou essa questão aí. Porque eu quero te perguntar o seguinte, ela seria proposição? O que você acha? Ela seria proposição? Para você responder se ela é proposição ou não, procure ver se tem uma informação ali. Tem um verbo? Qual verbo? Gritava. Quem gritava? E gritava o quê? Viva Mandela. Então, no fundo, eu estou lhe informando. Ó, cara, a multidão gritava alguma coisa. E essa alguma coisa eu te contei. Viva Mandela. Mas tem uma informação. Esta sentença, por incrível que possa parecer a algum de vocês, ela é proposição. Simples. Ok? Continua. 13. Nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. Vejamos se concordamos que somente a A e a D são proposições. A. 12 é menor que 6. 12 é menor que 6 é proposição? Sim, óbvio que sim. Falsa, mas é proposição. B de bola. Para qual time você torce? É proposição? Não, mas a melhor resposta para isso é Palmeiras, tá? Você não sabia ainda, é a melhor resposta para essa pergunta aí. Palmeiras é a resposta correta aí. Né, William? Aliás, é bom informar todo mundo, né, aos que passa mais uma semana e continuamos líder aí do Brasileirão. C. X mais... Monitora, vai tomar no cu. Próxima... X mais 3 maior que 10. É proposição, sim ou não? Você falou que sim, cara. Estão brincando, você viajou aí. X mais 3 maior que 10. Ah, na verdade, assim, se você é aquele tipo de gente que nunca sabe se é maior ou menor, nesse caso aqui, foda-se, porque é proposição ou não é? Não, porque a sentença? Beleza, menos mal. D de dado, existe vida após a morte? É proposição. Então, das 4 frases, apenas a A e a D são proposições, ok? Você sabe que você pode aprender o básico, pode aprender médio, pode aprender tudo, né? O que vocês preferem fazer? Eu vou aprofundar um pouquinho agora, tá? Para você não ficar viajando depois, que eu não quero você caindo em pegadinha e depois choramingando quando voltar de prova. Então vamos lá. Existem 4 exceções em relação à sentença aberta. E eu quero que você fique atento. Exceção de sentença aberta. Ok? Johnny, vamos lá. Quem são as 4 exceções de sentença aberta? Primeira exceção. Se você usar o conectivo se, então, por mais que você tenha letras, você estará diante de uma proposição. Vou lhe dar um exemplo. Eu venho aqui e falo para você o seguinte, ó. Se, aí coloco x maior que 4, vírgula. Então, x mais 1 igual a 7. Ponto final. Isso aqui é proposição, queridos? Sim ou não? Aí você ia dizer, não, professor. Não, porque tem letra, ó. Letrinha, letrinha, sentença aberta. Mas nós estamos diante de um dos casos que mesmo assim é proposição. Que é quando há o se aqui no começo e o então aqui
no meio. Então, esta sentença aqui, ó, com certeza, ela é proposição, sem problema nenhum. Imagina, e eu já vi isso acontecer, viu? Então, eu preciso realmente que você lembre disso, para não perder questão de um assunto que você julga, sabe, e o pior, você não vai deixar de marcar uma questão dessa. Você sabe que, eu sei, isso eu sei, né? Eu lembro, eu vi a aula, sentença aberta, né? Ou, se é o caso ruim, quando você cai na pegadinha. Ou não, e é aquela exceção, isso é proposição. Quer dizer, aqui não tem meio termo e a gente quer que você acerte, portanto é proposição. Ficou alguma dúvida aqui, gente, por enquanto? Nenhuma? Usou-se então, ela vai ser proposição, mesmo que envolva os elementos de sentença aberta. Depois da gente pontuar para você esse termo aí do centão, eu lembro que B de bola, também existem os quantificadores. Quando você usa o quantificador todo, também, mesmo que você use letras ou você use o ele, por exemplo, vai ser uma sentença aberta. Quer ver só? 2 exemplos para você entender isso. Primeiro exemplo deles. Todo x, x mais 1 é igual a 5. Se você olhasse isso aqui até este momento, você diria, mas isso aí é uma sentença aberta. Eu não sei o valor do x, então pronto, sentença aberta. E é errado. Errado por quê? Quando eu coloco o todo, eu mudo o sentido da frase. Aqui eu quero dizer o seguinte, galera, todo x, leia-se, qualquer valor do x que você quiser. Se pegar o x e somar com 1, vai dar 5. Agora eu já posso julgar. Eu falo, não, Johnny. Como assim todo o valor do x? Para qualquer valor do x, se eu somar com 1 dá 5? Não, tá errado. Existem valores que vai dar diferente. Então você colocou o todo na frase, ela é proposição. Você quer ver outra agora? Todo aquele que estuda passa. Ah, professor, agora é sentença aberta, ó. Por causa do aquele, eu não sei quem que é aquele, se eu não sei quem que é aquele, sentença aberta. O todo já derrubou você, porque com o todo ela é uma proposição sem nem dúvida nenhuma, tá? É fato que ela é proposição. Fechou? Então, mais uma exceção aí em relação à sentença aberta. Aqui eu quero dizer o seguinte, cara. Todo ser humano que estuda, no final passa. Sem exceção. Essa foi a minha afirmação. E aí você pode julgar, fala, mentira. Meu primo lá estudou 20 anos seguidos, está até hoje sem passar. Quer dizer, não passou, mas vai passar. Vai. C. O quantificador algum. Esse quantificador algum, você pode usar ele assim também, tá? Pelo menos 1. E você pode usar também existe. É tudo a mesma coisa. Se você colocar qualquer um deles numa frase, por mais que envolvesse os elementos de sentença aberta, é proposição. Por exemplo, eu venho aqui e digo para você, pelo menos 1x, x é maior que 4. Tente ler essa frase e entender o que eu quis dizer para você com essa frase aqui. Pelo menos 1x, x é maior que 4. Quis dizer o seguinte, eu não sei se são para todos, mas para algum valor de x, o x vai ser maior que o 4. Eu concordo, né? Realmente vai existir. Essa mesma frase poderia ser dita assim, ó. Algum x, x maior que 4. E essa mesma frase poderia ser existe x maior que 4. Veja, nesse caso aqui, normalmente são com letras mesmo de matemática. E aí você viu que a gente tem mais uma exceçãozinha. E a última exceção, eu falei que eram 4, e são 4 mesmo. A última exceção é o nenhum, que é outro, ou o último quantificador. Quando eu falo de nenhum, ou coloco nenhum numa frase, também a gente segue a mesma ideia. Se eu venho aqui e digo nenhum y, y mais 4 é igual a 7, ponto. E novamente caímos na mesma ideia.
Você poderia pensar que é uma sentença aberta. Não, não é. Aqui o todo, aqui o todo, aqui eu tenho algum salvando, ou existe, ou pelo menos um, ou nenhum. São elementos que vão salvar e transformar em proposição. Não sei se você percebe, e é importante que eu diga a vocês. Tudo que eu falei, eu acho que você entendeu. O que não quer dizer que tudo que eu falei você lembrará. Isso é um problema. Porque quando você lembra vagamente ou você entende, não quer dizer que na hora que você precise, você lembre. E tudo que eu falei é muito importante. Veja, isso aqui é o resumo daquilo que é realmente muito importante. Eu não trouxe nada que não precisava e não deixei de fora nada que precisasse. Tá justinho. E, portanto, eu preciso que você lembre de tudo que eu falei aqui. Ok? Professor, mas não tem como. Às vezes demora. Às vezes demora um mês, 6 meses, 1 ano, aí é com você. Não quero dizer com outro. Não quero ser grosseiro, é problema seu. Porque você tem que sentar a bunda para realmente estudar. Porque eu vou lhe cobrar. Haverá aulas seguintes que eu vou fazer, lembra aquela primeira aula? Eu falei assim, assim, assim. Alguns vão dizer, lembro, outros vão me olhar, com aquele olhar meio de mais ou menos lembro, e outros vão só desviar o olhar que eu sei já que não lembra de porra nenhuma. Certo? Após o intervalo vai ser pior. Vou falar mais coisas que agora. E você fica firme aí, relaxa em 15 minutos, que eu quero você 100%. Não quero 100%, velho. Já volto.